Olá a todos, estamos aqui de volta, Caverna Cósmica novamente. Quanto tempo, eu? Arroba família, saudades aí, que massa estar aqui de volta, depois de muitos meses e muitos ciclos lunares, né? A gente volta a aparecer aqui para trazer uma história que não terminou de ser contada, né? Exatamente. Quem estava achando que a gente não ia terminar, né? Claro, vamos até o final e muito mais. Ao infinito e além. Ao infinito e além. Muito bom estar aqui de volta com todos vocês, estou muito feliz de estar aqui. Estou feliz também, muito massa, muito bom estar aqui de novo, trazendo as mensagens aqui. E vários comentários tivemos, né? Bom. Feedbacks positivos. Gratidão por todo mundo aí que assistiu os vídeos e que trouxe aí algum comentário aí, né? O Afonso, ele Claro, anotei aqui que marcaram aí. e vamos responder a todos. Ah, E vamos começar pelo Vinícius Vieira no episódio 5, o Rei das Colheres, que falava muito da roda de Sansara também, né? Ele fala que ele não entendeu o porquê, mas esse episódio me causou uma crise de choro, o Vinícius Vieira falou aqui. Que bom, deixe vir, né? Isso, tem que deixar sair, tem que deixar, na verdade essa é a intenção, acredito, né? Que quando você tem uma crise de choro não tem por que ser ruim, pelo contrário, é que seu corpo está se limpando, você está colocando para fora alguma angústia, né? A gente aprendeu muito isso no episódio 8, principalmente. Sim, sim. Chora, né? O Lucas Mateus também falou que é muito legal, muito boa a vibe do vídeo. Ele teve duas teorias nesse mesmo vídeo, episódio 5. Um que é a referência a Nietzsche pelo tamanho do bigode daquele piloto de avião que chega no vídeo vendendo essas coisas online. Ele fala também que o cara do bigode, a música na hora tá muito alta. E ele fala que Nietzsche também tem essa referência, né? A música, o Nietzsche faz. E outra coisa que ele coloca também é o mito de Sísifo. Pedra de Sísifo é a própria esperança de fugir. E o trajeto, ele comenta também, que é na diagonal como se estivesse escalando uma montanha, a fuga ali no episódio 5. Eu achei muito legal, muito obrigado, Lucas Mateus, pelo seu comentário. Alex Reis e Herbert Freitas estão pedindo os novos episódios. Por favor, não parem, gravem mais. Estamos aqui por vocês. Por vocês. The Kaplan e a Fabiana Souza elogiaram muito os conteúdos, falaram que ia maratonar também. Gratidão. Muito legal. E o Apocalipse Sando comentou também, até respondeu outros comentários. Ele fala muito da hora do culto dos ratos à flor ali, né? É como se fosse uma religião que promete a salvação, como um Deus interpretado de uma maneira errada, e a representação da sociedade ser os ratos na corrida dos ratos. Eu acho muito interessante isso, porque a Rosa, ela curava ali todos, né? Mas isso é a natureza dela, né? Independente se os ratos estavam pedindo, se os ratos estavam dando oferendas para ela, sabe, tudo, a natureza dela é aquela de curar, independente de qualquer coisa. Perfeito. Então, tipo, independentemente da sua cor, religião, tamanho, né, você vai receber cura, né? Sim, ela é independente a isso. Em espanhol a gente chama aconfessional, né? Sim. Não, muito legal, obrigado também a Apocalipse Sando pelo esse comentário. E vamos ao episódio 7, Papo com a Morte. Estou muito ansioso. Muito bom, hein? O episódio 7, estamos se referindo aqui a Midnight Gospel, a série de animação da Netflix, que é baseada num podcast chamado Duncan Trussell Family Or, do Duncan, que é um cara lá nos Estados Unidos que trouxe isso pra gente. Então, qualquer um dos episódios, você pode procurar o podcast dele, que tem o podcast completo, né? O episódio são alguns trechos. Isso. Né? É incrível porque realmente eram pessoas reais que eram entrevistadas no podcast e se transformaram então nos episódios, né? Claro que com personagens fantasiosos, multidimensionais, com conexões assim de conhecimentos muito incríveis, iniciáticos, segredos sagrados, né? E o episódio 7, acho que ele é muito especial nesse sentido, né? Porque são muitas referências, e são referências infinitas. Eu já vi umas 7 vezes o episódio e toda vez que eu vejo tem mais referência, então é isso, né? É fantástico. E legal dele ser o número 7 também. Isso, né?
Tem todo um misticismo por aí. Número vamos falar 7, assim. né? O 7, a gente fala dos 7 raios, dos 7 chakras, 7 dias da semana, 7 tons musicais, né? Então o número 7 sempre foi um número bem sagrado, bem forte. Sim. Nesse episódio da Conversa com a Morte, quem faz a morte é a Kathleen Dodge. Ela é uma blogueira, autora, youtuber e agente funerária. Ela que toma a forma da morte ali. Ela tem 3 best-sellers nos Estados Unidos, ela já escreveu 3 best-sellers nos Estados Unidos. E o tema dela é essa aceitação da morte. Vale a pena pesquisar, Kathleen Dodge, para quem gosta. Eu já vi muitos dos podcasts inteiros também, então são bem mais profundos, é bem legal acompanhar, né? E vamos ao episódio, então. É importante falar que um dos mitos principais, mitos que a gente está lidando nesse momento, né, é o medo da morte, né? Exato. Tipo assim, tem várias coisas que não estão acontecendo, mas o medo da morte, acho que ele está já bem em pauta, assim, né? Sim, bem eminente, né? Bem eminente, principalmente assim, para quem já acredita na espiritualidade, de certa forma sabe que o ser humano, né, tem um corpo emprestado e que o espírito, na verdade, é eterno. Então, é isso, né? A morte, ela existe pro físico, né? Sim. Mas não pro espiritual. Então, tá bom, na teoria é bonito falar isso, né? Mas quando é vivenciado na prática, né, na carne, é que é o desafio. Então, esse episódio ele é bem curioso, né? Porque de certa forma, o Clancy, no episódio 7, tinha se iluminado, né? Sim. Ele aprendeu a meditar. Exato. E a gente percebe que ele está fazendo como se fosse um caminho evolutivo, né? Episódio tras episódio, ele está se elevando, digamos, né? Trabalhando algum chakra, trabalhando algum trauma, trabalhando alguma questão em relação à família, em relação à profissão, em relação a isso, aquilo, né? E aí, no 6º episódio, então, finalmente ele encontra a iluminação. Ele aprende a meditar e fica tranquilo. E aí entra no último estágio evolutivo, que é um dos mais difíceis, é o ego, né? Nossa. Então a pessoa cai no ego. E aí é o ego espiritual, né? Que é aquela coisa de, porque eu medito, eu sou melhor que quem não medita, né? Sim. Porque eu sou vegetariano, eu sou melhor do que quem não é vegetariano, né? Sim. Porque eu faço reiki, xamanismo, eu tenho cristais, eu sou melhor do que quem não faz isso, né? Sim. E aí a gente cai na armadilha do ego, né? Tem o texto do Rumi, que fala muito isso. E o Rumi aparece muito no seriado inteiro da Midnight Gospel, né? E fala muito isso, né? Se você faz alguma coisa, por exemplo, espiritualmente falando, né? Se você medita todo dia, muito bem, parabéns a você. Mas se você ainda julga e critica quem não faz isso, cuidado, você está em armadilhas do ego. Exato. E praticamente, claramente, o Clancy tá nas armadilhas do ego. No começo do episódio, ele só fala isso, não, porque eu sou iluminado, porque eu aprendi a meditar, porque agora nada me atinge, porque, né, e eu tô querendo agora só fazer isso. Sim. Tanto que o computador ali já dá algumas sugestões de planetas que ele pode visitar para aprender, onde tem outras pessoas, assim, várias coisas. Ele fala, computador, eu sou iluminado. Eu sou iluminado, não preciso disso mais, sabe? Então é exatamente o que o episódio mostra, né? Sim. Essa questão dele com ele mesmo, com o ego lá em cima. O ego lá em cima. Então, e esse é um dos últimos estágios que a gente atinge, né? Para alcançar a iluminação, né? O próprio Buda, né? O Siddhartha Gautama, quando ele estava se iluminando, ele tem esse encontro com ele mesmo na hora da meditação. E tipo, aparece uma imagem na frente dele e fala para ele assim: você conquistou, você conseguiu, você é o melhor Buda de todos os tempos, nunca vai ter ninguém melhor do que você. E aí ele fala assim: você é a representação do meu ego, né? Ele fala assim: the earth is my witness, né? A terra é minha testemunha, né? Não tô aqui, né, pra... E aí nesse momento você desfaz, e aí que ele alcança a iluminação, nesse momento, né? Tem isso, o filme chama O Pequeno Buda, inclusive é o Keanu Reeves, que é o Buda. E aí, tipo, você vê, né, uma representação disso, né? As pessoas caem facilmente no ego na hora em que começam a fazer uma coisa que é muito legal, porque tiveram um despertar. E aí, isso vem a ser, então, um novo estágio de desafio, onde já teu desafio tá nisso, né? Em você não achar que você é melhor porque você faz alguma coisa. Você é bom, mas você não é melhor, entendeu? Exato.
E é muito interessante que chega a certo momento que o computador fala para ele: olha, então eu encontrei para você a bola vazia, né? Seria o planeta Bola Vazia, que não tem nada. Ele até dá sugestões dos avatares totalmente sem graça, sabe? Todos iguais, assim. E aí ele fala: bom, tem um que é igualzinho você, né? Só que branco inteiro, como se fosse feito de creme. Ele fala: não, beleza, então eu vou para a Bola Vazia e me leva para lá, tal. E ele chega lá e senta para meditar na Bola Vazia. Ele não fica 5 segundos. Ele fala: ah, vamos agitar esse negócio aqui, tira o toboágua da mochila para fazer alguma coisa legal. Então já não tá tão iluminado assim, né? Falou por falar, né? Mas na hora de fazer não faz, né? Então isso é interessante também, né? Essa questão do próprio ego que te mostra como algo que você quer ser, mas você não é, né? Tanto assim que ele não aguentou nem 5 minutos meditando, depois ele fala: não, eu sou iluminado, agora eu sou medito, né? Já quis o agito, já quis realmente, né, trazer isso. E aí que abre esse portal, né? Que é bem interessante, né? Sim. Ele, lá com o toboágua, sobe, tem até como se fosse aquele monitor que fica tomando conta do toboágua ali, né? Tiozinho. Que a cabeça dele é a pirâmide com o olho que tudo vê. Isso, é um símbolo Illuminati, né? Símbolo das casas iniciáticas do Antigo Egito, né? Pegaria as alquimias, o próprio hermetismo, né? Tem muita coisa conectada, né? Com as pirâmides, os olhos, né? Sempre foram, até mesmo nas notas de dólar, né? Tem essa... Aparece, né? Então, também. Esses símbolos Illuminati trazem essa força aí da expressão do olho que tudo vê, ou até mesmo também essa conexão com os mistérios da humanidade. Né? Sim. E aí, nesse caso, ele quer descer no toboágua, só que não tem água. Ele até chega pra ele, que tá sentadinho lendo o livrinho ali: você tem uma mangueira aí e tal? E ele olha: ah, você não fala? Então tudo bem. Ele vai procurar dentro da mochila dele a mangueira, e quando ele cai pra dentro da mochila, né? Isso. Que é onde esconde todas as coisas dele, assim. Como né? se fosse um desdobramento, né? Que ele cai dentro da mochila, mas a mochila na verdade é um portal, né? E ele entra, mas na verdade sai, né? É um outro universo. Outro universo lá dentro, isso. Ele se transforma ali. E achei muito legal que, se você for parando, que foi o que eu comecei a fazer, é pausar o vídeo várias vezes para ver toda a simbologia dentro da mochila. Muita coisa. Né? Que ele cai em cima de uma geladeira, que ele sempre vai cair em cima da geladeira. Mas toda a simbologia ali aparece muito espada, aparece cálices. Então tem muita coisa simbólica dentro daquela mochila ali. Né? E aí que a gente já introduz, né, a falar sobre as cartas do tarô, né? Porque esse episódio é total, né, a jornada do tarô. E, por exemplo, os cálices são as copas, né, que representam os sentimentos, as emoções, né, representam as águas, né? Então são cartas que trazem muito isso. E as espadas representam a força mental, né, os pensamentos. Então seria já isso, um choque entre o emocional e o racional, que acredito que todo mundo aí tá confuso entre a razão e a emoção, né, entre o coração e a mente. Esse julgamento. Isso, assim, né? o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, por que eu tô pensando isso, nossa, meu coração sente isso, meus pensamentos são assim e tal. Então já começa por aí. Abre esse universo mágico que é o tarô. E o tarô, existem muitas teorias, né, de onde que ele vem, mas uma das que a gente se conecta mais é que ele vem do Egito, né, uma canalização do próprio Thoth, né, e muitas forças foram canalizadas, muitas leis espirituais e transformadas em cartas, né, e tem os arcanos maiores, os arcanos menores, e os arcanos maiores, eles estão muito bem representados ali nessa jornada que o Clancy começa a andar assim, né, dentro da mochila dele. Sim. E é nesse momento que ele encontra a morte, meio que escondida, assim, né? Isso. Você só vê os olhos e a boca quando ela tá falando com ele. E ele já fala: puta, que interessante, vou entrevistar. Vou fazer meu espaço cast. Aí começa. E aí começa. E a morte chega pra ele e fala: tá bom, mas primeiro você tem que me descrever pra eu aparecer. Essa parte eu já acho fantástica, assim, né? O que é a morte pra você? Isso. Basicamente, como essa é a pergunta. Como você acha que eu sou, né? Sim. E ele começa, claro, descrevendo de uma forma toda lúdica, de brincadeira, assim e tal, né? Até que o momento ele fala: olha, vai no tradicional, você deixa o olhinho engraçado aí, mas vai no tradicional. Eu acho muito legal isso, que assim, aparece até no Harry Potter. Eu lembro que daquilo que eles mais tinham medo, né? Que era pra ele descrever pra você, o que eu represento, né?
Então, ela não é uma forma, ela tem várias formas, digamos assim, que muda de pessoa para pessoa. Exatamente. Porque para uma pessoa pode ser envelhecer. Sim. Para outra pessoa pode ser uma doença. O Covid, outra pessoa daí, pode ser né? a Medo do Covid, então. Essa pandemia. Para outra pessoa pode ser tipo uma libertação, né? Sim. Para outra pessoa pode ser tipo uma conquista, cada coisa, sim, né? Sim. Assim, É igual. Infinitas possibilidades, né? Sim. É igual quando eu vejo, até a Lucilena Galvão falou uma vez, a pessoa só está esperando aposentar para ir não fazer nada, e depois que aposenta chega a morrer, justamente que era o plano dela. O plano dela era O plano dela seria esse. E nessa hora do episódio que aparece o palhaço segurando a mangueira dele. Isso, que seria o louco. O louco no tarô. Dá uma olhada aí. E é interessante como ele olha para a morte, ele morre de medo. Naquele momento ele tem medo ali. E começa a fugir com a mangueira dele, foge do Clancy e da morte, assim. Sim. Então, uma coisa assim, falando, por exemplo, a carta da morte, ela representa o fim, né? A carta da morte é aquela carta que representa assim, não é que alguém vai morrer, né? Mas ela é a carta que representa o fim de alguma coisa, entendeu? O término de alguma coisa. Então, claro que assim, sempre que termina uma coisa, a outra começa, né? Mas ela é uma força de trazer essa intenção de que a única certeza da vida é a morte, né? E nós estamos morrendo e renascendo o tempo todo. Então ela traz muito essa mensagem de que a gente não precisa ter medo da morte, né? E é uma coisa que se popularizou muito, esse medo da morte e essa questão de se conectar muito com essa, digamos assim, carência ou escassez de conexão que me traz esse medo, né? E na verdade, assim, é isso, é a única certeza que a gente tem, né? Então, quando que isso vai ser, né? Ninguém sabe, mas a reflexão da morte é essa, né? Ela é o fim, né? E todo fim requer de um desapego, né? E é isso que acontece. O ser humano, ele não tem medo da morte, mas tem medo da consequência disso, né? Do desapego que ele vai ter que fazer, né? Daquilo que vai vir depois, entende? Tudo que ele carrega, né? Tudo que vai carregar e tal. E a carta do louco, que aparece aí já, né? Ele fala muito do começo da jornada, né? Do começo, assim, pode ser o começo do ser humano. Na verdade, assim, as cartas do tarô têm milhões de interpretações, isso é bem resumido, tá? Mas assim, o louco, ele é o começo, o primeiro passo para uma jornada, né? Ele representa a movimentação que o homem tem que dar em procura de Deus, né? Do sagrado, do divino, do universo, né? Da própria iluminação, sim. Exatamente. Então, ele é o começo, é a jornada, o primeiro passo. E ele trabalha muito numa energia de a gente não ser inconsequente nas nossas ações, né? Não ser louco, né? Até um ponto de ser inconsequente, mas ser louco de ir atrás das nossas vontades, né? Tipo, nossos objetivos. Então tem que ter essa questão de equilíbrio, né? Quando é o louco que aparece, por exemplo, numa tiragem ali no tarô. Então é muito interessante porque o capítulo 7, ele tá cheio de referências do tarô, né? E a morte e o louco, eles estão aparecendo o tempo todo aí, interagindo em essa frequência, né? Porque a gente entende que, de certa forma, o Clancy, ele já está entendendo para onde a vida dele está sendo direcionada, né? Ele já está, querendo ou não, compreendendo. Sim. Então esse é o louco com a morte, quase o início e o fim ali junto, né? É o princípio do começo do final. Exato. E quando ele começa a conversar com a morte, o Clancy, ela já começa dando um conselho que era justamente, a melhor conselho que ela pode dar é estar totalmente presente nesses momentos, tanto de morte, assim, como do nascimento, que são as duas faces da mesma moeda, né? Exatamente. São momentos que muitas vezes são negados na nossa vida, mas a experiência dela, que ela tem, é justamente que as pessoas que tiveram mais esse contato, essa presença, essa aceitação do momento, tiveram excelentes resultados de melhora, aceitação desses momentos tão marcantes, assim, né? Que são raros na nossa vida, mas tão presentes ao mesmo tempo. Né? Sem dúvida, muito bom.
Então já começa nessa jornada e aí eles começam a andar. Então você vê o Clancy bem confiante, bem tranquilo, andando com a morte, entrevistando ela, né? Sim. E é bem interessante, né? Porque você pensar que a morte, na verdade, é uma representação de um personagem e que essa pessoa é real, na verdade, né? Uma pessoa que trabalha em funerária, né? Sim. Então, acredito que uma pessoa que trabalha em funerária, ela tem muito contato com a morte. Na verdade, o trabalho dela é lidar com a morte, né? Com a morte e com as pessoas passando por esse momento, Exatamente. né? Os que ficaram, vamos falar assim. Ficaram, exatamente, né? E, assim, ela traz muito uma reflexão de que, em algum momento, a morte começou a ser comercializada, né? Ou seja, hoje em dia, se você morre, você tem que ter um funeral, né? Você tem que pagar um caixão. É caro, você tem e é caro, exatamente. Então, é assim, caro, burocrático pra caramba também. Isso, então chega a ser chato, Bem né? chato, então, desagradável. o momento que você já tá, né, aí passando por toda essa angústia emocional, mental, ainda mais tem que lidar com essas questões. Então ela traz muito essa reflexão, meu, que coisa louca do ser humano, né? De comercializar a morte, ou seja, começar a ganhar dinheiro em cima de alguém que já se morreu. Exato. Né? Tipo... Tanto nisso, até no nascimento, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso. Então tem essa questão do comércio. Um pacote comercial que vem junto com isso tudo que, nossa, é muito doido, né? Essa reflexão que ela traz é bem interessante, assim. Sim, então... Pode continuar. Porque nesse momento do episódio eles estão andando juntos por uma sala cheia de espelhos, assim. E Clancy vê várias imagens dele mesmo fazendo coisas, digamos, não legais, sabe? Tirando ser humano... Falando mal de alguém, tirando dinheiro de uma bolsa, sabe? E ele começa a ficar incomodado com aquelas sombras, né? Vamos falar das sombras dele. Sim. Ele começa a ficar incomodado com aquelas sombras, elas começam a crescer, né? E ele pergunta pra morte, viu, o que é isso daqui? O que eu tô vendo esses caras fazendo essas coisas? Até de umas sombras meio até demoníacas, assim, né? Aquele sorriso irônico, né? Bem sinistro. Acho que a palavra é essa mesmo. E ela fala pra eles, aqui é a sala de julgamentos. Aquilo que você tem com você mesmo, aquilo que você se envergonha de você mesmo, está aparecendo aqui. Ele fala, tá, assim, o que eu preciso fazer? Né? Ele falou, aceitar isso, né? E é o momento que ele dá um joia para elas, e elas começam a chegar perto, eles começam a sorrir e começam a desaparecer. E esse momento eu acho muito interessante, porque eu cheguei a fazer o retiro de meditação Vipassana, né? Os 10 dias de silêncio do Vipassana, e nessas reflexões que eu estava tendo ali mesmo, me veio muitas dessas cenas minhas, né? Claro que eu não sou um iluminado, né? Então, como seres humanos, me vieram vários momentos assim que eu até já tinha esquecido. Me lembro, eu recordo de vir uma imagem, eu, sei lá, com 5, 6 anos de idade, brincando com meu irmão mais velho, tava bravo com ele, porque só ele queria brincar e eu não deixava eu brincar também, assim, até que um momento eu empurrei a perna dele, que bateu num móvel lá de casa, abriu o joelho dele, teve que dar ponto, foi um negócio meio, sabe, impactante, assim, e me voltou à memória isso de, puta, eu fiz isso pro meu irmão, sabe? E o interessante de tudo isso não é que eu tenho que, por exemplo, na mesma hora, pegar o telefone e ligar pro meu irmão e falar, me desculpa, me perdoa e tal. Não é por aí. É eu entender que naquele momento a consciência que eu tinha era aquela, e se hoje eu vejo isso de outra forma, né, é porque já não tenho a mesma cabeça. Evoluiu. Olho, reconheço, sabe? Agradeço de ver hoje que tem uma visão diferente, né? E bola pra frente, sabe? Perfeito. Vamos continuar, assim, né? Então, esse momento eu achei muito significativo. Sim. E é nessa hora que juntam todas essas sombras dele, que aparece, logo depois que elas somem, um anjo tocando sax. Ah, sim. Né? É Gabriel. Outra representação do tarô. Olha só. E é até interessante que ele comenta assim, puxa, eu acabei de pensar que ia ser super legal ter um sax tocando no fundo. É como se ele já estivesse criando isso também. Sim. Né? E essa carta, ela fala muito dessa... É o julgamento mesmo, né? Tipo assim, então o que o Afonso estava falando, né? Essa própria força da gente poder ver nossas sombras e no espelho. É incrível, né? Essa movimentação, porque todos somos espelhos. E aí cai nessa força de que quando eu vejo alguém e eu julgo a pessoa, né? Eu não posso fazer nada
para a pessoa em si, mas eu posso olhar para mim com essa característica, né? Se eu encontrei uma coisa no Afonso que eu não gosto, né? Não é ele que tem que mudar, né? Sim, Na verdade, eu tenho que ver por que isso está me incomodando, e aí eu vejo isso aí. Então, o espelho mostra nossas sombras, né? Que é realmente a gente olhar, uau, mas eu sou isso aí mesmo. Exato. Bom, já mudei, já, né, tá, mas, sabe, assim, todos temos sombras, entende? Não existe isso. E, na verdade, o nosso processo de cura se acelera quando a gente tem essa auto-observação e a gente pode enxergar nossas sombras tranquilamente, entende? Que faz parte do processo, né? Então, quando você atinge esse ego de eu sou iluminado, eu sou perfeito, eu sou luz, eu sou só tudo isso aí, na verdade você está caindo numa baita sombra, que é essa própria armadilha do ego, né? Que faz você acreditar que você não tem sombras, e aí você acha que você é um ser humano perfeito, mas não tem ser humano perfeito encarnado aqui na Terra. Né? E assim, eu acho interessante essa referência, até Jung falava muito nisso, né? Daquilo que você vê no outro é alguma coisa que você precisa trabalhar em você mesmo, né? Isso, Você reconhece uma sombra sua no outro. Você tá jogando lá, mas tem uns dedinhos aqui jogando você também, né? Então tem que ter cuidado, e assim, essa força do julgamento, ele fala que a gente sempre tem uma segunda chance, né? O julgamento, a mensagem dele, da carta, né? Tem várias mensagens, mas acredito que é mais por aí, assim. A gente sempre tem uma segunda chance, inclusive de reconhecer nossas sombras, de saber que a gente melhorou, que a gente transmutou, que a gente tá numa força melhor. E então, né, vem aí as cartas sendo encaixadas perfeitamente com o assunto do episódio. Isso eu achei incrível. Eu que sou apaixonado pelo tarô, eu achei incrível esse episódio. Quem gostar de tarô, vai assistir. É fantástico. E o palhaço ali, o louco, aparece de novo com a mangueira dele. E a morte ainda estava falando desse processo nos Estados Unidos, como é até que os embalsamadores saíam nas guerras para buscar os corpos e tudo mais. E o Clancy até tipo meio que deixa ela falando assim e vai atrás do careca mangueira. Eles pulam em outro buraco assim. E o louco com medo da morte, a morte chega pra ele e fala assim: calma, não é agora. Você vai morrer com uma bola de ping-pong, né? E ele fica mais desesperado ainda, assim. Então a morte sabe, né? Você que tá querendo fugir e tal, calma. Ela sabe, tenha paciência. Não tem como driblar. Exatamente. Não tem como driblar. Porque a sua tá guardada, né? É isso. E é nesse momento do episódio que eles caem em outro buraco, assim, de novo o Clancy cai em cima de uma geladeira, assim, né? E o cara entregou uma geladeira, a morte deu até uma assinadinha, né? Pra receber o pacote, ele vai e cai em cima. Ele cai em cima. Exatamente. Que doido isso. E ela fala nesse momento do episódio como que a sociedade, assim, como se foi vendido que o corpo depois de morto, assim, ele é perigoso e precisa ser mandado para algum lugar, né? Para o pessoal tratar o corpo, né? Embalsamar, no caso ali dos Estados Unidos, limpar, ajeitar ele bonitinho. E é uma reflexão bem interessante, porque ela coloca o corpo logo depois que morre, quais são os processos de passarem doenças? É na respiração, sabe? É na excreção, e tudo que para exatamente no momento da morte. Então ela fala até que as bactérias assim, e vírus morrem junto com o corpo, assim. Claro, ela fala assim, não é se tem um ebola, né? Eu acho que ela fala até de, sei lá, gripe aviária, alguma coisa assim. Pode causar, ser perigoso. Aí até que ela fala nos Estados Unidos que o governo fica responsável pela cremação. Então, pelo menos o governo toma conta, assim. Mas de outras coisas, outros tipos de mortes, se ele tem um infarto, por exemplo, o corpo não é perigoso, né? Você pode ter aquele momento com o corpo, vamos falar assim, de aceitação. Não precisa já na hora, infartou, morreu, vou ligar para alguém vir buscar, tal, rápido. Não precisa, né? Exatamente. É importante estar presente nesse momento, aceitar junto ali. Ela fala que os resultados para as pessoas que passaram por esse tipo de coisa, assim, né, são muito proveitosos para a pessoa, para a aceitação dela, para seguir a vida, né? Isso é muito interessante também, essa reflexão que eles colocam. Né? Muito massa. E eles entram junto num barco, nesse momento, de um trajeto que tem um velho careca, barbudo, e todos colocam óculos para participar desse trajeto. É interessante isso. Aí a gente acredita que essa carta aqui, ó, 6 espadas. Que já é um arcano menor, né? Não é um arcano maior, mas é muito essa cena, né? Sendo levado para um lugar assim.
E essa carta fala muito disso, né? Da gente poder enxergar melhor as coisas de um outro lugar, né? Então, por exemplo, assim, a gente só consegue apreciar uma ilha bonita se a gente sair da ilha, né? Tipo, então fala muito disso, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Sair de algum lugar para poder enxergar um plano maior assim, para poder ter uma visão mais panorâmica, você precisa sair do lugar, né? Então, esse momento é isso, né? Eles estão desconstruindo muitas ideias em relação à morte, falando da morte de uma forma assim, sem muito tabu, sem muito medo e tal. Então, eles estão trazendo uma nova percepção, né, de morte, de como que a morte se tornou tão popular em uma forma negativa, né? E foi através disso também, né? Olha só, o corpo é perigoso, né? Se você não enterrar, ele vai trazer doenças e tal, né? E bom, enfim, isso é meio que infinito, mas assim, isso trouxe uma ideologia para nossa sociedade de que a gente precisa, né, fazer uma coisa com o corpo seguindo esse padrão, entende? E até muitas pessoas que optam não por ser cremado, ou por ser, né, tipo, feito ritualisticamente e tal, né? Existem muitas maneiras. E está se quebrando um pouco esse procedimento padrão de que se você morre, vai ir para um caixão e tem que estar, e a funerária lucra, e todo mundo lucra, e só a família que fica sofrendo. Eu acho interessante dessa parte da jornada do barco, que o Clancy ele passa a mão na água ali, o óculos dele cai na água, ele fica de pé no barco, e nessa hora o velho empurra ele e aponta, tipo, fica tipo, quieto ali, sentado. Então, essa questão de aceitar também o percurso, aceitar o trajeto, não querer, sabe, tomar conta de tudo que vai acontecer ali. Sim, né? sim, Porque eles estão num rio, assim, todo macabro, assim, essa parte é toda macabra do episódio. Um gigante pega o barco, joga, eles meio que vão voando pra cair em outra parte do rio, assim. E o Clancy todo agitado, assim, e o velho sempre falando pra ele, fica no seu lugar, calma, aceita, sabe? Ele aceita que dói menos, às vezes. Né? Exatamente. E no final desse trajeto, a morte que tava com óculos, o anjo ali, que é o julgamento, estava com óculos, todos eles tiram óculos, colocam numa caixa como se tivesse assistido um filme 3D, você deixa o óculos depois, sabe? Essa representação achei muito interessante. Referências, né? E depois eles entram assim através do nariz de um gigante também que deita assim para eles passarem e vão continuando nessa jornada meio macabra, assim, né? É bem sinistro esse momento. E aí o Clancy ele tava meio que caindo no rio, quase morrendo assim, tudo. Ele bate assim a mão tentando fugir e acerta alguns interruptores que começam a acender algumas luzes, né? E as luzes, quando pegavam as luzes numas pessoas, tudo aquilo que tinha de macabro transformava numa pessoa normal. É isso. Né? Essa representatividade eu achei bem interessante. São os pontos de vista, né? São os pontos de vista. Você tem pessoas que as aparências enganam mesmo, né? Tem pessoas que parecem ser muito boas e talvez não são tanto, e tem pessoas que não parecem boas e talvez elas são muito, né? Então fala muito disso, né? São as outras luz faces. E a sombra, né? A luz e a sombra. Todo mundo tem luz e sombra, todo mundo tem luz e sombra, e isso é a maior certeza também. Igual a morte, todo mundo tem luz e sombra, são certezas. Exato, aquilo que você esconde quando tá na luz, alguma coisa tranquila assim, né? Que é o que acontece com o outro personagem que a partir desse momento faz parte da jornada também, que é um homem grande assim, com chifres e tal, que tá numa luxúria grande assim. E quando a luz aparece nele, ele tá só apoiadão assim num monte de latinha, né, no lixo assim, né? Então, e essa é a referência do tarô, que é o diabo, né? A carta do diabo. E claramente, né, esse cara que aparece porque no tarô, ele representa muito essa força, né, de luxúria, de hedonismo, prazeres, vícios, né, e uma vida assim bem nessa questão da força material, né. E é curioso que eles colocam lá o diabo como um vagabundo, jogado na rua, tomando umas latinhas, pedindo um euro, né, um dólar, um trocado, assim, então... É interessante assim que eles trazem essa figura, né, do diabo, que no tarô é o pai da matéria, né, aquele que conquista as questões materiais com muita maestria, né. Você perde um pouco essa ideia do diabo que foi ensinado na igreja, né, que o diabo é o demônio, que ele é, sei lá, o ser que vai te levar para o inferno e tudo mais, né, não tem nada a ver com isso, né, o diabo
ele representa um ser de muito poder, né? E ele traz muito essa força do poder da matéria, principalmente, né? De como a gente é o criador da nossa própria realidade aqui na matéria, né? Da nossa prosperidade. E claro que a gente não pode se escravizar por isso, né? Essa é a carta, ela fala isso, né? Se você se escravizar pela matéria, aí você vai também passar por alguns perrengues, né? Porque ele fala assim, na verdade o diabo que ele fala pra você é que você pode fazer o que você quiser, mas se você exagerar, você vai pagar um preço por isso. Sim. Assim, você quer beber todo dia? Você pode, mas você vai pagar um preço. Entendeu? Você quer... O ônus e o bônus. Exatamente. Você quer fumar todo dia? Você pode, mas você paga um preço. Entende? Você quer transar sem camisinha com um monte de gente? Você pode, mas você paga um você preço vai por pagar um isso. preço. Então, é um ensinamento assim que às vezes já quem tem uma base religiosa, muito da igreja, assim, pensa que, nossa, a carta do diabo é ruim, a representação do diabo é ruim. Não tem nada a ver com isso, né? O diabo representa poder, ele representa livre-arbítrio, né? Representa muito essa força. E é você que vai escolher se você vai se escravizar pela matéria ou se você vai fluir com ela, né? Então, interessante que eles colocaram o diabo como alguém pobre, jogado na rua, né? Tá? Porque A antítese ali. isso, exatamente, quebra totalmente. Quebra totalmente. É interessante que ele vai andar junto nessa jornada, vamos fazer quase essa jornada do herói, vamos falar assim, né? Caminhando junto com o diabo e eles atrás da mangueira, que o objetivo é esse, né? Conseguir a mangueira para descer no toboágua, mas eles entram dentro de um elevador que tem o senhor do elevador ali dormindo, que faz todo mundo ficar deitado, assim, né? E tá dormindo ali o senhor do elevador, que o que toma conta, o que decide para onde o elevador vai, vamos falar assim, né? E tem os botões do elevador também na lateral, assim, que também tem outra representatividade. Sim, a gente encontra aí o imperador, né? É a carta que aparece ali, então é aquele cara que está dormindo. Ele até tem esse cajado bem parecido. Bem parecido com a carta, né? Realmente as referências estão muito, muito claras, assim. E a questão é que o imperador, ele traz muito essa força, né? Essa força de independência, de individualidade, de eu sou o imperador, eu posso tomar as decisões aqui, né? Então, assim, eu quero dormir agora, vocês ficam aí tudo deitado, entende? Sim. Tipo assim, é isso, ninguém me atrapalha. O imperador, ele traz uma medicina muito de saber escolher nossas batalhas, sabe? A gente não sair por aí querendo entrar em todas as batalhas possíveis. E ele traz muito esse ensinamento, sabe? A medicina de, se você sair por aí dando espadada, machadada em todo mundo, o dia que você chegar na tua batalha principal, você vai ser, né, decapitado, porque você vai estar cansado. Então, ele fala assim, então, o imperador não é aquele que melhor usa a espada ou machado, isso é importante também, mas o imperador de verdade é aquele que tem inteligência emocional. Saber escolher quais são as batalhas que valem a pena você lutar. Exatamente. Que pra ele ali é deixar ele dormir, é a única batalha dele e ele cumpre, né? Nada é mais sagrado que o meu descanso, Sim. entendeu? Essa Então, hora é hora de descansar. Façam seus rolês aí, mas eu vou descansar. Deitadinho pra não me encher o saco. Não me encher o saco. E é interessante que a representatividade dos botões do elevador também, né, Will? Que quem decide isso é o imperador também. Vamos deixar claro. É muito interessante. Você quer falar dela agora? Sim, é porque essa é a Cabala, né? A árvore da vida. E ela é, tipo, uma das representações, assim, de como acontece a iluminação do ser humano, né? Dessa perspectiva, de baixo para cima, né? Do plano, assim, terreno até o plano de luz, né? Como o ser humano se conecta com a iluminação e também o outro, né? Como a iluminação se conecta com a humanidade. Tem os dois fluxos, né? E aí a gente chama de árvore da vida ou de Kabbalah, né? Ela tem as Sephiroths, né? Que são 10, como se fossem bolas, né? As Sephiroths. Cada Sephiroth tem, tipo, uma função, uma representação. E uma coisa muito doida é que as cartas do tarô, elas representam as vias de como essas Sephiroths se conectam, entende? Por exemplo, assim, da primeira Sephiroth para a segunda,
é a carta do louco, né? Que é o primeiro passo, a jornada e tal. Então, Um trajeto. vai se abrindo, mas isso realmente, acho que a gente vai precisar gravar um vídeo Só dela, né? da Cabala um dia, Sim. sabe? Pra explicar, Vamos porque gravar. é um negócio assim meio que infinito, né? Na verdade, acho que vai precisar gravar vários vídeos, um pra cada Sephiroth, né? Bacana, cara. Mas assim, é muito interessante que eles trazem essa representação da Cabala num elevador, né? Nos botões do Como se elevador. fosse o elevador pra onde você vai. Porque né? é isso, né? Então, tipo, é isso, né? Você escolhe, né, qual que é o caminho que você vai seguir. E na árvore da vida tem muito isso. Tem um caminho mais severo, tem um caminho mais sutil, tem um caminho do pai, da mãe, Sim, tem um sim. caminho, né, da força, da esperança, da certeza, da justiça, né? Então, são vários caminhos possíveis para você estar fluindo desde o estágio do ser humano até o estágio da iluminação. Sim, é o trajeto de cada um no seu trajeto pessoal para a iluminação, né? Exatamente. É muito interessante porque no elevador ali, o julgamento, o anjinho com o sax, começa a se relacionar com o diabo, eles começam a ter um caso ali no elevador. Ele toca o sax, vem o imperador do elevador e quebra o sax dele para não ter mais isso. Aí o diabo tira um chifre dele para dar para o julgamento tocar. E é muito bacana essa parte, que o diabo chega a deitar uma hora no colo do imperador do elevador e passa a mão em todos os botões do elevador, assim. Então eles estavam caminhando, digamos, o elevador estava no trajeto pro céu, vamos colocar assim, como se fosse para iluminação, e ele se perde totalmente. Atrapalha. E começa a passar por várias coisas interessantes, assim. E aí que tem várias referências, assim, do tarô. Eles passam, o mago entra dentro do elevador, acha fantástico os dois ali, o relacionamento do julgamento com o diabo, né? Que representatividade interessante. Aparece aí o mago. O mago que tem todos os elementos e tem um infinito ali na cabeça também, ó. Aí as espadas, o cálice que apareceu no começo, né? É fantástico ali. Que ele domina isso, né? Eles passam também por um momento que aparece Adão e Eva, justamente, e até a árvore. Os enamorados. Os enamorados. E aparece a árvore e a serpente junto no momento que a Eva tá dando para Adão a maçã. E eu acho legal porque eu via muito isso da serpente ser aquela víbora, vamos falar assim, uma coisa ruim, vingativa e tudo mais. E vendo um vídeo da Lucilena Galvão, da Nova Acrópole, falando, né, que me mostrou um outro lado da maçã, sabe? Que aquilo foi da onde o homem saiu do descanso eterno, assim, para ir pro desconforto, vamos falar assim, mas é onde ele começa a pensar, sabe? Onde ele começa a evoluir. Então, a serpente não é ruim, assim, não é de todo ruim. Ela dá essa capacidade do homem de se movimentar, de ter vontade, de pesquisar. Então, é muito legal também, né? Sim. Essa representatividade, assim. Sem dúvida, não. A serpente no xamanismo representa muita transformação, transmutação, né? Que é a morte, né? Sim, exato. Aí o elevador também passa pelo sol, aparece, a lua aparece também. Cara, fazer uma associação aqui, uma coisa que os seres humanos têm muito medo é de serpente e de morte. Exato. Tá conectado, né? Que é tudo ali. As pessoas têm medo das Que é a transformação, coisas no fundo é a transformação. Isso. O medo de sair da zona de conforto. Isso, medo de se transformar, né? De evoluir mesmo. E tem que entender que a transformação faz parte da vida, né? É um sinal de que você está vivo, né? Você escolheu viver, então Fantástico, você que está vivo está se transformando. A escolha ali é a escolha da vida. Isso. É muito legal. Tem um momento também que aparece da conversa do Clancy com a morte ali, que Clancy conta quando ele perdeu o pai, que estava no hospital, assim, já estava mais louco pelas doenças dele, não louco, mas não se lembrava das coisas, tal, por outras doenças que ele tinha, e ele falou que ele seria super sincero com quem estava próximo da morte. É uma decisão do Clancy ali, do Duncan, né? E ele conta a real história do pai dele, que teve um momento de lucidez e ele perguntou: o que está acontecendo? Aí o Clancy falou pro pai dele, né? Você está morrendo, você está aqui no hospital, você está morrendo. E ele falou que a partir disso, o pai dele entendeu isso de uma maneira muito clara e falou tudo que ele gostaria que acontecesse. E ele conta que foi uma das coisas mais impressionantes, uma das experiências mais bonitas que ele teve, porque ele pediu várias coisas para o Clancy ali, né?
que é o Duncan, no caso do podcast, e uma delas era até tipo, paga um almoço pro pessoal do hospital. E ele fala, eu ainda não paguei, sabe? Ele fala, pô, é tão fácil, né? Então ele falou que foram umas coisas maravilhosas de reflexão da vida do pai dele, assim, como um encerramento desse ciclo, né? Sim. Como uma experiência fantástica, né? Então, esses momentos podem ainda ser também, não é uma coisa de total ruindade, né? Exatamente, né? É a questão de acolher, né? Porque no momento é foda, assim, é tipo um baque mesmo, né? Mas é também trazer a compreensão disso, né? Porque tem que haver essa compreensão. Acho que uma coisa mais importante é que quando você ainda não superou, é porque você ainda não compreendeu, né? Isso. E aí, essa força de algo que está muito recente, né? Porque se a gente realmente acredita que o espírito ele é infinito, então o que morreu foi o corpo da pessoa. Exato. Não foi a essência dela, né? Então, tá repetindo essa mensagem com uma certa frequência, né? Para que isso seja absorvido aí pela humanidade como algo normal, né? Nesse momento do episódio, o Clancy também pega os sapatos do imperador, do elevador ali, que ele tem essa conexão com os sapatos, com as botas, até que ainda não entendemos. A real é essa, né? Ainda a gente não sabe. Sim. E aí eles vão saindo do elevador e junto com o louco novamente aparecendo. E é quando a morte apresenta as bolas de ping-pong ali, que era o desespero do louco, né? Isso. Que ele percebe ali que ele vai morrer naquele momento. É isso. Né? E com uma chuva de bola de ping-pong, todo mundo sai do elevador. Clancy começa a querer nadar contra, né? As bolas caindo e tal. E é um momento que a morte chega pra ele e fala, para de lutar contra. Aceita. Relaxa. Né? Relaxa. Vai no fluxo. Enfrenta o vazio, ela fala. Né? Que é o desespero do próprio Clancy também, né? E é o momento que ele entra numa paz, assim. Ele tá caindo, né? Entra numa paz e ela fala, e relaxa que também você vai morrer com uma cadeira de escritório. Não vai ser com bolinha de ping-pong, né? É uma cadeira de escritório. Ele aceita, cai assim tal, sai da mochila, ele cai pra fora da mochila, ele volta assim, e a mochila se torna a própria cabala. Né? Se torna um personagem ali que brinca com ele, junto com a mangueira, com a água, eles descem várias vezes assim, né? E aí ele fala, poxa, agora eu preciso que você volte pra mochila, né? Pra nós voltarmos assim. E ele pega o chifre do diabo. Isso. Que ele toca pra o computador trazer ele de volta, né? Aí vocês veem que abre o terceiro olho dele aqui, né? Ele sempre, novamente. Tipo, quando abre, né? Quer dizer que exatamente a iluminação tá acontecendo, a glândula pineal, né? Tá fazendo aquela expansão e aí ele volta ali pra consciência. Pra consciência. Ele sai do avatar. Sai do avatar, volta daquele universo, assim, e ele já tá desesperado, pega a cadeira dele de escritório, assim, que ele tem, já dá um fim nela, joga, e ela vai até onde o homem tava meio que pegando fogo ali e tal. Isso. E o cara agradece, Clancy, obrigado pela cadeira. E aí ele para, de nada, não vou nem contar porquê, né? E aí ele volta pro computador dele, e é onde começa, o computador fala, senhor iluminado, tenho você de memória. Ele fala, não sou iluminado, nunca fui. Baixo ego. Nunca fui. Então essa é a verdadeira iluminação, né? É você não querer se conhecer como iluminado, né? Você só tem que ser, né? Você não tem que... que os outros reconheçam você como alguma coisa, e não só na iluminação, em qualquer coisa, né? Porque o ego é isso, né? O ego, ele movimenta você para você querer os aplausos, para você querer as curtidas, né? Para você querer os likes, né? Para você querer as coisas. E isso é muito do ego, né? E quando vem do seu espírito de uma forma assim muito clara e sutil, realmente você consegue ser a sua divina essência e não o reconhecimento de alguma coisa que você faz vai te trazer, e sim aquilo que você está fazendo porque é parte do teu coração, porque você é. E nesse momento que ele fala, não sou iluminado, é aí que abaixa a bola, né? E aí que ele transcende, aí que realmente ele está chegando lá mesmo, que ele está chegando lá mesmo, isso. Tanto porque a própria flor, a rosa ali que a gente comentou no começo, que ela cura, ela não quer aplausos, ela não quer um ritual, né? A bênção dos ratos ali, não, ela só é. Só é. Ela cura, tudo bem, mas isso é a essência dela. Isso, exatamente. Só isso.
E aí, no final do episódio, tem até uma música que começa a tocar, tal que é melhor ser você mesmo desafinado, ele fala, do que parecer uma pessoa bem resolvida, parecer um iluminado, né? Isso. Então, seja você, né? Eu acho muito importante, essa mensagem é incrível, porque, assim, até quando a gente tá conhecendo pessoas e tal, que a pessoa já vem se mostrar como muito perfeita, né? Tipo, não, imagina, eu não tenho nenhum trauma, tá tudo muito bem resolvido, tá tudo perfeito, eu amo meu pai e minha mãe, eu amo meus ex, não sei o quê. Você fala assim, nossa, será que a pessoa perfeita assim existe, né? Já quando uma pessoa se mostra um pouco mais ser humano mesmo, real, né? Ai, sim, eu tenho esses problemas ainda, eu ainda não superei tal coisa, ainda realmente você entende que existe um lado muito humano na pessoa e reconhecer isso, não? É maravilhoso. Isso, o perfeito de ser humano é a imperfeição humana, né? Então não tem nada mais perfeito do que a imperfeição. E aí eles trazem muito essa força, né, de quando a gente ainda sente medo da morte, não tem nada de errado com isso. Não quer dizer que você está errado por você se sentir mal com uma morte ou por você ter medo de um dia vir adoecer e morrer, sei lá. Mas reconhecer isso já é um caminho para você fazer uma cura em relação a isso. Entende? Tipo, primeiro eu reconheço, não, tá bom, eu sinto mal ainda quando o assunto é morte. Mas por quê? Talvez me falta um conhecimento, entende? Sim. Me falta realmente entender um pouco mais, né? De uma forma holística, essa questão, né? Porque a gente pensa só nessa vida, nessa encarnação, nesse momento, mas para nós que acreditamos assim no espírito, a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Sim. E aqui nessa experiência, pra gente poder começar uma outra, a gente tem que morrer nessa daqui. Sim. Entende? Então a morte é uma coisa que existe muito mais para quem tá vivo do que para quem morre. Não é certo. A evolução tá ali, né? A evolução tá ali e principalmente, eu já li um livro muito antigamente, faz 15 anos, chama Intermitências da Morte, de José Saramago. E ele conta a história de como seria a sociedade se não existisse a morte. Fala de todas os problemas sociais, os problemas assim de espaço, não ia caber mais gente no planeta, não ia ter comida para todo mundo, não ia ter tipo assim, não ia ter nem espaço, né, nas escolas, nos hospitais, em nenhum lugar, ia ter muita gente. Então, toda essa força, ela vem representada a partir disso, né? E uma outra coisa também é que todo dia, independente de qualquer coisa, né, morrem mais ou menos em média 200.000 pessoas por dia, né? E aí isso acontece muito, né, nessa questão de que, tipo, se você acordou hoje e você está vivo, você fala assim, gratidão, né? Não sou uma das pessoas que teve a sua passagem, tenho mais uma chance de fazer meu melhor, de ajudar, de contribuir e tudo mais. Sim. Aí, se chega 10 da manhã e você não recebeu uma mensagem de algum conhecido seu que veio a falecer, que se foi desse plano e tal, você fala o quê? Gratidão. Por quê? Porque dessas 200.000 pessoas que se vão todos os dias, pelo menos 2 milhões de pessoas estão conectadas com essas 200.000 pessoas. Entre que, sei lá, aluno, primo, tio, irmão, marido, familiar, qualquer coisa conhecido. Então, tem 2 milhões de pessoas em luto todos os dias. E você não é uma delas naquele dia. Então, gratidão. Chega às 6 da tarde, mesma coisa, agradeça porque você está vivo, porque as pessoas que você ama estão vivas. E assim, quando vai chegar a hora de cada um, não sei, mas uma hora vai chegar. Enquanto não chega, gratidão, entende? Então essa é a força, né? Como a gente lida com a morte? Bom, enquanto a gente está vivo, a gente está celebrando. Sem dúvida. Né? Ainda não fomos sorteados. Exatamente, né? Queridos, esse foi o episódio 7. Muito feliz de estar aqui de novo. Muito bom, incrível, muito realmente, bom. Né? Essa sensação aí de estar fazendo tudo bem no flow, falando o que vem na hora e tal. No momento que é, né? Sim, saía muito, mas estava também com saudades, né? Reconheço aí demais, né? Gratidão. Valeu, viu? Oportunidade, tudo nosso. Olha, por favor, vamos que vamos. Falem se vocês gostaram ou não gostaram, como está a pegada do vídeo, deixe seu like ou seu dislike, caso vocês não gostou. Gostaria muito de comentários, sugestões para os próximos episódios que vem por aí, né? A opinião de vocês sobre o próprio episódio, se vocês pegaram coisas que a gente não pegou também, né? Exatamente. Por favor, como os comentários muito legais que recebemos aí.
E vem coisa nova por aí, vamos Claro, preparar claro. o último do Midnight Gospel. Fechar esse ciclo bem fechado. A morte desse ciclo e o começo de uma outra, Exatamente, né? É a formatura. A formatura, legal. Ó, gente, agradecemos muito a paciência também. Começamos a falar de morte, o universo trouxe algumas coisas assim como cachorros latindo, cortação de grama e tudo que o universo traz pra gente aqui, mas eu acredito que ficou legal, que vocês conseguiram ouvir bastante. Não tem nada errado, tá tudo certo. É só o universo contemplando a gente aqui. Tá bom. Gratidão, sigam nas redes sociais. Tamo ali. O Wilmer Nueva Era, né? É, isso mesmo. Eu sou Segue afonso.dc também no Instagram. Se inscrevam no canal aí, quando aparecer. Dá uns like aqui. Vocês vão ser o primeiro a saber que tem vídeo novo. Aqui, né? ali. Vocês viram que nossa periodicidade é meio relativa? Vamos colocar assim. Quântica. Mas a gente agradece muito todos vocês de estarem aqui. Muito obrigado.